Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como foi o meu processo para eu me tornar uma pessoa mais comunicativa. Eu saí de uma pessoa extremamente tímida e me tornei uma pessoa extremamente comunicativa, ao ponto de ser aquelas pessoas que estão andando na rua e conseguem dar bom dia e desenvolver uma conversa com um completo desconhecido. Isso pra mim, que a minha versão do passado era uma pessoa que eu não conseguia nem apresentar um trabalho de sala, eu não conseguia falar em público, eu tinha medo de falar em uma sala de aula com 30 pessoas. Hoje em dia eu fiz um vídeo, ele conseguiu ter uma boa entrega e eu falei para mais de 20 mil pessoas e eu fiquei extremamente feliz com isso. Não extremamente envergonhado como eu fiquei uma vez no passado, entendeu? Ser uma pessoa mais comunicativa melhora a sua vida em todos os pontos. E uma das primeiras coisas que fez eu me tornar uma pessoa mais comunicativa foi expor ao máximo de situações possíveis. Nunca negue uma oportunidade de falar em público. Seja, sei lá, na sua igreja, na sua sala de aula, em um lugar que tenha várias pessoas, entendeu? Seja no seu trabalho, seja em qualquer canto. Nunca negue uma chance de falar para muitas pessoas. Nunca nega essa chance, porque em primeiríssimo ponto não importa, tu não vai importar. O resto que eu falar aqui é detalhe, mas você só vai melhorar a sua comunicação se você se comunicar. E você só vai se comunicar com mais e mais pessoas quando você se expor. E no momento que você se expõe, você vai ter a prática. E a prática é tudo na comunicação. Você está ali diante de pessoas e conforme você vai tendo cada vez mais experiência, você vai melhorando na sua experiência e você vai adquirindo mais repertório, nesse caso, você vai melhorando com o tempo. Porque de prática em prática você vai se aperfeiçoando e você vai ficando melhor naquilo conforme você vai fazendo. Então, quando você tiver uma chance de falar na sua sala de aula, fale para todas as pessoas. Ou quando você tiver uma chance de falar na sua faculdade, fale para muitas pessoas. Quando você tiver uma chance de falar no seu trabalho, fale para muitas pessoas. Quando você tiver uma chance de falar em um local que tenha muitas pessoas, fale, se exponha, se mostre, faça com que você seja visto, entendeu? Seja visto e seja lembrado também. E conforme você for falando para muitas pessoas, você vai melhorar com o tempo. E isso é inegável, entendeu? E ser uma pessoa comunicativa não tem, tipo, ponto negativo. Não existe ponto negativo em ser uma pessoa mais comunicativa. Você vai melhorar suas relações sociais, sua relação amorosa com seu cônjuge, você vai melhorar a sua vida profissional, você vai ser uma pessoa mais bem reconhecida, as pessoas te admirarão mais pela pessoa que você é. Então, ser uma pessoa comunicativa não tem malefício nenhum, cara. Pelo contrário, as pessoas devem buscar se comunicar mais e se comunicar melhor, transmitirem as suas ideias de uma forma melhor, com o jeito que as outras pessoas entendam e consigam compreender o que elas querem passar para que não exista conflito, entendeu? Porque a partir da comunicação eu consigo evitar conflito. A partir da comunicação eu consigo conquistar aquilo que eu quero. A partir da comunicação eu consigo vender algo para alguém que seja útil para essa pessoa. A partir da comunicação eu consigo chegar em horizontes que eu jamais chegaria, entendeu? E eu vou para a segunda dica aqui. A segunda dica ela é muito simples, é basicamente quando ela não vai direto à sua comunicação da sua fala com as outras pessoas, mas quando você for se comunicar com alguém socialmente, e isso não serve para palestra, isso não serve para falar em público nem nada, mas quando você for se comunicar socialmente ali com as pessoas, porque você vai começar assim, se comunicando com uma, duas, três pessoas, entendeu? Ali, às vezes num grupo de amigos. E uma das coisas que mais vai te ajudar nessa questão de se comunicar com poucas pessoas é estar interessado nas outras pessoas. Você se mostrar alguém que está interessado na outra pessoa, no assunto que ela está falando, sobre como ela está se comunicando, você se mostrar interessado, você observar a comunicação dela e a partir dali você busca entender o que ela está fazendo de certo ou o que está fazendo de errado, mas sem aparentar o julgamento. Porra, você errou isso. Não, só presta atenção, só fica calado e presta atenção e tenta compreender o que está acontecendo ali no momento. Você, a partir daquele momento que você está interessado em outra pessoa, as pessoas gostaram mais de você, elas irão mais até você, elas terão interesse em falar mais com você, em se mostrar mais a você, entendeu? E a partir da forma, e a partir desse momento, em quando você cria interesse genuíno pelas outras pessoas, você vai ser uma pessoa que as pessoas irão até você e você vai terá mais chance de se comunicar. Uma pessoa que tem vários amigos, ela consegue se comunicar com mais pessoas e ela vai perdendo esse medo com o decorrer do tempo. E ao decorrer do tempo ela vai voltando ao ponto um, que é o quê? Ela vai ter mais chance de falar para mais pessoas. Então, conforme você vai se expondo, você vai conseguindo falar para mais e mais pessoas e você vai tendo uma melhora substancial da sua experiência, sendo uma pessoa mais comunicativa. Número 3, esse eu acho que é o passo mais importante para você ser uma pessoa mais comunicativa, mas não é nem ser uma pessoa mais comunicativa, é para não errar na sua comunicação. É você saber ler o ambiente que você está inserido ali naquele momento. Se eu estou diante de amigos que brincam muito, que são pessoas assim muito brincalhonas, que são pessoas que às vezes que você tem que ter uma linguagem mais informal, eu não vou chegar lá e vou agir como se eu estivesse numa reunião com um investidor para o meu negócio. E do mesmo jeito é vice-versa. Eu não vou ter uma linguagem informal e como se fosse um amigo de final de semana com um investidor que vai investir no meu negócio. Você tem que saber adaptar a sua linguagem de acordo com o ambiente que você está. Você tem que saber ler o ambiente acima de tudo, porque você sabendo ler o ambiente, você vai saber reconhecer a comunicação que você deve ou não deve usar a partir daquele momento. A partir da leitura do ambiente, você vai ter a certeza, porra, eu não vou conversar da mesma forma
com um cantor de funk do que com um advogado. Essas duas pessoas são duas pessoas que às vezes a linguagem de uma para outra vai mudar bastante e você tem que saber se adaptar nisso e você tem que saber ser uma pessoa malhável nessa questão para você nem ser muito para lá e nem ser muito para cá. E nem o funkeiro te achar muito chato e quando você for conversar com o advogado, nem o advogado te achar uma pessoa muito jogada, muito despojada. Você tem que saber manipular a sua comunicação. Manipular não é algo ruim, é algo muito bom quando bem usado. Não vai pensando, ah, você é uma pessoa falsa, isso e aquilo. Não, mas é você saber adaptar a sua comunicação de acordo com a pessoa que está ali na sua frente e vai passar ela numa linguagem que ela possa entender, entendeu? É basicamente isso. Não é sobre você ser uma pessoa que você não é ou passar uma mensagem que você não consegue passar a partir daquela pessoa. É você saber reconhecer a linguagem que aquela pessoa está usando e você, a partir dessa linguagem, você monta a sua mensagem que você quer passar para aquela outra pessoa. Seja brincando, seja uma mensagem mais séria que você quer passar para aquela pessoa a partir de uma linguagem mais informal, tanto faz. Você tem que saber e ter essa habilidade de ler os ambientes e saber modular a sua comunicação para você se comunicar bem com as pessoas que estão ali à sua volta. Porque no momento que você está aqui no um a um, você tem que saber que eu estou falando com um tipo de pessoa diferente, entendeu? Eu não tenho como manipular o público que eu tô falando aqui, entendeu? Então, tipo, vai a partir das pessoas. As pessoas virão, essa aqui é a comunicação que eu tô usando para me comunicar com as pessoas no YouTube. Mas a comunicação que eu uso com os meus amigos é totalmente diferente. Mas muitas das vezes eu consigo passar a mesma mensagem de forma diferente. É a mesma mensagem de uma forma diferente. Porque eu sou uma pessoa que ali no meu meio social eu acabo falando muito de futuro, eu acabo sendo um cara mais cabeça, alguma coisa assim, como algumas pessoas mais velhas veem. Mas eu consigo me inserir naquele meio e passar a minha mensagem de acordo com a comunicação que eu estou usando naquele ambiente. E é isso que você tem que saber fazer. Você tem que saber manipular, ou manipular não. Você tem que saber modular a sua comunicação de acordo com o ambiente que você está. E a partir do ambiente que você está, você monta a sua mensagem e passa para as outras pessoas. E o quarto ponto é contato olho a olho. Tipo, é um detalhezinho besta, entendeu? Mas, tipo assim, no momento que você fica olhando muito para baixo, você fica olhando muito pro lado, você evita o contato visual com a outra pessoa, essas pessoas, elas podem não entender muito bem sua mensagem, ou elas podem sentir a sua insegurança. E quando você vai se comunicar com alguém, ou uma multidão, a última pessoa que você vai, a última coisa que você vai querer transmitir para essas pessoas é que você está inseguro com o que você está falando. Você tem que demonstrar segurança. E uma das coisas que você pode fazer para demonstrar segurança no que você está falando é conversar assim, olho no olho, acima de tudo. E você conversando olho no olho, você consegue passar melhor uma segurança, uma confiança. Porque a comunicação é isso, é você saber passar a segurança na sua mensagem para outra pessoa. Aí você vai falar sobre o seu negócio para uma pessoa que tem dinheiro para investir no seu negócio. Aí você vai lá, monta uma reunião e você fica todo o tempo na reunião assim, olhando para baixo, olhando para o lado, olhando para cima. E você nunca olha diretamente no olho da pessoa que você está focado, entendeu? Você tem que ter o contato com a outra pessoa, olho a olho, acima de tudo. Isso é só um detalhe, mas esse detalhe ele faz muita diferença na vida real. Porque no momento que você está ali, você não consegue nem mesmo o básico, que é o contato olho a olho, a sua mensagem ela vai ficar muito fragmentada, a pessoa não vai dar tanta atenção e você vai transmitir uma imagem de uma pessoa que está insegura com aquilo que você está falando. E a última coisa que você tem que passar é todas essas coisas. Você tem que passar segurança, você tem que passar confiança naquilo que você está falando e você tem que mostrar, acima de tudo, domínio. Se eu tenho domínio do que eu estou falando, eu vou olhar dentro da bitoca do teu olho, entendeu? Então, é basicamente isso. Você tem que ter essas quatro coisas, que é se expor a várias situações para você se tornar uma pessoa boa em comunicação, porque não existe hack mágico, não existe nada. Você tem que se expor, você tem que ir para a prática e você vai melhorar. Sai na rua de noite, dá bom dia pros velhinhos, entendeu? Como eu fiz uma vez no passado. E se você puder, comprar curso também. Eu comprei curso de tudo quanto é jeito de comunicação na minha vida. Curso sobre como falar com mulher, curso sobre como se comunicar melhor com um grupo de amigos, curso sobre mensagem de texto, sobre como mandar mensagem. Eu comprei de tudo. Sobre sedução, no passado, eu já comprei de tudo no passado para melhorar minha comunicação no futuro. E conforme eu fui crescendo, eu fui galgando, eu vi que eu não fiz uma coisa errada. Eu vi que eu fiz uma coisa que foi até legal. Hoje em dia eu quero seguir trabalhando com a internet. Então tem que ser uma pessoa que se comunica com outras pessoas. Então a minha comunicação ela tem que ser boa, querendo eu ou não, entendeu? E eu me expus muito para eu chegar, não chegar aqui que eu não vou considerar que eu sou um grande comunicador, mas eu consigo ser uma pessoa que eu consigo sentar com alguém, eu consigo ter uma conversa um a um com essa pessoa, eu consigo passar a mensagem que eu quero. É basicamente isso. E eu ralei muito para chegar até aqui. Então você tem que se expor às coisas, você tem que se expor às situações para você se tornar uma pessoa boa naquilo que você quer se tornar, seja comunicação, seja qualquer coisa na sua vida. Você tem que, na comunicação, se interessar pelas outras pessoas quando você quiser se tornar uma pessoa mais comunicativa, porque você não vai chegar num palco de primeira, entendeu? Você vai conversar ali com seus amigos, você vai conversar ali com seu pai, com sua mãe, com o pessoal do seu círculo social. Então você tem que se mostrar uma pessoa interessada no assunto dessas pessoas. E aí, conforme você vai se mostrando uma pessoa interessada, você vai treinando essa habilidade. E as pessoas vão querer ter mais contato com você. Aí vai aparecer mais chance de você voltar para o passo 1, que é ser uma pessoa mais comunicativa. Aí o terceiro passo, você tem que saber
ler o ambiente acima de tudo. Você sabendo se expor, tendo um interesse nas outras pessoas, reconhecendo o ambiente que você está e saber ler o ambiente para você modular a sua comunicação, para você usar naquele ambiente, cara, tipo, são ferramentas poderosas. E por último, olhar a olho, entendeu? No momento que você tem essas quatro coisas, você consegue ter uma comunicação muito melhor. Da terceira pra frente é, tipo, somente comunicação. Foram as coisas que me ajudaram bastante lá no começo. E a primeira é, tipo, universal. Você tem que se expor, cara. Você tem que tentar, você tem que buscar. E foi a partir disso daí que eu me tornei uma pessoa mais comunicativa, eu consegui maiores oportunidades na minha vida, eu conheci pessoas incríveis. E até hoje eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar e onde eu queria mostrar para as outras pessoas, mas eu tô construindo esse caminho. E esse caminho eu venho construindo sendo uma pessoa mais comunicativa. Eu consegui me relacionar com várias pessoas ao decorrer da minha vida, não relacionamento amoroso, mas tipo de amizade e tudo, eu consegui ter contato com várias pessoas legais e ter várias conquistas expressivas, tanto na minha carreira profissional quanto na minha carreira pessoal, então, carreira pessoal, quanto na minha vida pessoal, eu tive várias conquistas sendo uma pessoa comunicativa. E eu quero que você tenha isso também, entendeu? É porque foi algo que me ajudou muito. E eu só tô aqui para te ajudar, acima de tudo. No futuro a gente se resolve como esse pagamento vai vir, mas hoje eu só posso ajudar, porque eu tenho que entregar muita coisa de graça para vocês que estão aqui me assistindo, porque no futuro eu talvez seja recompensado de alguma outra forma, mas eu tenho que primeiro provar o meu valor. E eu vou provar o meu valor entregando valor para vocês. Isso daqui eu estou ensinando a vocês como eu fiz para me tornar uma pessoa mais comunicativa, como eu fiz para começar a gravar vídeo para internet, como eu me tornei uma pessoa melhor profissionalmente, como eu me tornei uma pessoa melhor na minha vida pessoal. E foram todas essas coisas que me fizeram eu ser uma pessoa mais comunicativa hoje. E se esse vídeo te agregou em alguma coisa, se inscreve aqui no canal, deixa um like e um forte abraço, tá? Se ele não te agregou em nada, também não precisa. Vai pra próxima, um dia a gente se tromba. E quando isso acontecer e você vê que esse vídeo valeu a pena, você faz a mesma coisa. Se inscreve aqui no canal, deixa um like e um forte abraço, tá bom?